Senado e a deputado federal. E o que você acha disso que você sentiu da situação? O Rogério ainda tem mais 4 anos de Senado, né? 5, né? Com esse ano, mas a partir do ano que vem teria mais 4 anos. Há uma pressão, ou digo assim, Alisson está tentando, vamos dizer assim, demover Rogério de se candidatar a governador e pode usar uma justificativa. Rapaz, você já está lá, você tem mais 4 anos, eu não vou ter, eu tenho só mais 2 anos aqui na prefeitura para depois sair. O que você sente nessa decisão? Faz tempo que eles não conversam política, Rogério e Alisson? Rapaz, não perguntei isso. Porque eu tenho essa curiosidade. Porque Álvaro teve um dia desse lá, no Palácio da Resistência. Não, eles se falaram por telefone um dia desse, quando o Bolsonaro foi a Mossoró. Eu acho que só tem uma coisa que demove Rogério de ser candidato a governador do estado. Isso para mim está muito cenário nacional. Projeto nacional. A candidatura à presidência da República, por exemplo, se o candidato do PL for Tarcísio de Freitas, eu arrisco a dizer que Rogério Marinho não é candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Porque vai trabalhar nessa candidatura? Porque tem relação próxima demais de Tarcísio. Porque se Tarcísio for candidato, vai ser pelo PL. Ele vai sair do Republicanos. Entendeu? Vai sair do Republicanos. E Rogério hoje é o secretário-geral do partido. Então Rogério vai ser, no mínimo, coordenador-geral da campanha. Uma projeção dessa a nível nacional é muito maior do que uma candidatura ao governo do estado. Muito mais força política, muito mais espaço do que uma candidatura ao governo do Rio Grande do Norte. Digamos que Tarcísio de Freitas ganha a eleição. Eu quero falar sobre política Rogério nacional. Será ministro do que quiser, você tem dúvida? Com certeza. Mas aí tem será presidente do Senado? Muito provavelmente. Agora, então, mas aí você tem a questão de ele não tem como decidir isso até novembro. Então, tem. A partir da decisão de Tarcísio. Mas aí precisa ter uma ideia nacional para poder ver se ele continua ou não. Mas as coisas estão tão rápidas. Eu ia perguntar sobre nacionalmente que a gente vai virar o ano mais ou menos tendo ideia de que candidato. Pois é, BG. Aí aqui, olha, Caiado, Zema, Tarcísio, Ratinho, Ratinho Júnior e Bolsonaro. Se Bolsonaro tivesse os direitos políticos dele, eu não tenho dúvida que todos esses nomes apoiariam Bolsonaro. Bolsonaro não vai reconquistar os direitos políticos dele. É uma burrice de Bolsonaro lançar o nome dele familiar. É uma burrice de Bolsonaro e da família essa brincadeira de falar em Eduardo Bananinha para candidato à presidência da República. Isso é um suicídio político, é tudo que Lula quer. É tudo que Lula quer. BG, vamos lá, falar de Senado Nacional, que tudo é muito rápido. E com o tarifaço do Trump, obviamente, liderando o estado mais prejudicado do ponto de vista dos 50%, o governador Tarcísio saiu em defesa, inclusive com uma reunião que a gente até noticiou aqui no programa de sexta-feira com um representante comercial dos Estados Unidos. A pergunta é a seguinte: a imprensa nacional dá conta de que na sexta-feira, quinta ou sexta-feira, Bolsonaro se reuniu com o governador Tarcísio e que teria ficado calado depois que o governador teria dito na reunião que ia com tudo para cima contra o tarifaço. O ex-presidente Bolsonaro ontem publicou uma nota saudando mais uma vez, falando do tarifaço e dizendo que pasmem, ele disse isso na última frase, só uma anistia poderia pacificar os irmãos brasileiros, ou seja, chamando apenas e tão somente pensando em si em detrimento de um pensamento que seja global. A pergunta é, Tarcísio Bolsonaro tem se comportado como um pré-candidato a presidente, fato. Bolsonaro, tem uma coisa em Bolsonaro que me incomoda muito, 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 muito. Eu votei no segundo turno em Bolsonaro em 2018, no primeiro turno eu votei no Novo e votei em Bolsonaro em 2022, nos 2 turnos. Gosto de Bolsonaro, para mim é um líder político que mudou o status quo do Brasil completamente, comete erros e os erros que Bolsonaro comete são erros primários na minha visão. E para mim isso que estão fazendo com Tarcísio de Freitas é de uma burrice. Tarcísio Freitas nesse tempo todo, nunca teve um gesto de ingratidão ou de que não seja de confiança. Foi a todas as passeatas. Tudo. Até, claramente, às vezes a gente vê ele constrangido, mas ele está lá dando apoio. Bolsonaro tem que entender que ele está inelegível. E ele não pode querer se apossar de ser o dono de toda a direita do Brasil. Todo mundo que começa a crescer na direita do Brasil, Bolsonaro está se comportando como o PT e como Lula. De que nunca deram oportunidade a ninguém diferente. Se Lula não for candidato hoje ao PT, quem vai ser? Qual é a opção B do PT? Não tem, cara. Porque sempre trataram Lula como Deus. E Bolsonaro não pode se vestir desse personagem. Falar em Eduardo Bolsonaro para ser candidato a presidente, isso é uma brincadeira de mau gosto. Esse cara não representa o brasileiro.
Não representa o brasileiro, Eduardo Bolsonaro. E o apelido que deram a ele de bananinha cai como uma luva. Bananinha. Fujão. O cara teve a confiança de ter o voto do brasileiro e onde ele está hoje. Era para ele estar aqui nas trincheiras. E só faz gol contra, rapaz. Eu não sei quem alimenta a mente desse sujeito. Porque ele grava vídeo lá nos Estados Unidos achando que está ajudando, ele está prejudicando. E aí a gente, o brasileiro que quer sair dessa dicotomia aí, olha para um lado e para o outro, meu Deus. Entendeu? Porque não foi Lula que venceu, foi Bolsonaro que perdeu em 2022. Ou alguém tem dúvida disso? O Brasil vai de mal a pior em todos os parâmetros, todos. É um governo que não tem o que entregar, só vive em cima de narrativa. E a direita dando, a direita que eu digo, Bolsonaro e os filhos, dando margem para Lula tirar proveito, cara. Essa é a realidade nua e crua. Quem é de extrema direita fica puto comigo quando eu falo isso. Mas pense um minuto fora da caixa. De novo estamos fazendo o jogo da esquerda, rapaz. E eles estão se aproveitando, Luiz e Renato Bahia, de forma inteligente. Lula nas cordas, e fica os filhos e o pai. E agora, eu não tenho informação disso, mas eu olhando as declarações nas redes sociais, claramente parece que estão com raiva agora de Tarcísio Freitas. Porque buscou protagonismo de tentar ajudar nessa crise. Até porque o estado que ele governa é o mais prejudicado de todos. Ele não vai ter atitude? Com o tarifaço não vai ter? Pelo amor de Deus, rapaz. A gente lembra nessa ocasião da própria, enfim, de tantos processos que foram deixados de lado ainda no então presidente Bolsonaro em relação principalmente à corrupção e outros casos que foram ficando de lado em detrimento do pensamento para acolher seus filhos. Só para você ter ideia, São Paulo, ele é 20 vezes maior do que o Rio Grande do Norte. Eu estou falando de PIB, de dinheiro. Se aqui no Rio Grande do Norte o setor pesqueiro quebra, com o tarifaço de Trump, quebra, 80% do atum pescado, dos frigoríficos que tem aqui na Ribeira, exportam atum para os Estados Unidos. Se o tarifaço de Trump prevalecer, só de receita a gente pode perder 280 milhões de reais por ano. Quem diabo vai comprar esse atum dentro do Brasil? E ainda mais em dólar. Você imagina o prejuízo do estado de São Paulo, Luiz e Renato. Aí não querem que Tarcísio tome frente, não? Não querem que ele se mexa, não, porque está querendo tirar proveito político? Pelo amor de Deus. Rapidamente aqui, olha o que o Bolsonaro escreveu ontem no Twitter. A carta do presidente Trump tem muito mais ou quase tudo a ver com os valores e liberdade do que com economia. Não me alegra ver sanções pessoais ou familiares a quem quer que seja. Não me alegra ver nossos produtores do campo ou da cidade, bem como o povo, sofrer com essa tarifa de 50%. Todos conhecem a forma como o chefe da maior potência do mundo negocia. Há pouco seu vice disse na Europa que não mais colocaria recursos do contribuinte americano para defender países que deixaram de lado valores comuns a seus povos. Aí vem no ponto 4, que esse é o ponto que você entrega o seu real interesse pessoal só e apenas e tão somente. O tempo urge, as sanções entram em vigor no dia 1º de agosto. A solução está nas mãos das autoridades brasileiras. Em havendo harmonia e independência entre os poderes, nasce o perdão entre irmãos e com a anistia também a paz para a economia. Hoje a Procuradoria-Geral da República está pedindo a condenação do ex-presidente Bolsonaro. Está aqui, está em todas as... Sabe por que vai pedir hoje? Sabe por quê? É por esse time mesmo. Sabe por quê? Porque encontraram o momento adequado. Exatamente. Encontraram o momento adequado de fazer isso. Plano de golpe vai ser o Bolsonaro estava liderando há 10, 15 dias atrás todas as pesquisas para presidente da República. Mesmo inelegível. Liderando todas. Resultado, aproveita uma porta aberta, aí a PGR hoje entra com pedido de condenação. Isso. O processo já está chegando ao fim, em setembro, é bem possível que saia antes. Então quer dizer, a gente diz as coisas aqui sem paixão, mas o cara que está apaixonado aí do outro lado da tela fica puto. Fica doido. Entendeu? Aí o Lindenberg Faria, uma bestalhada aí que tem na Câmara de Deputados do PT,